Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despides do velho homem com seus feitos. Paulo, então, apresenta a primeira lista e depois acrescenta uma segunda lista, e no verso 8 ele começa a dizer: despojai-vos. Despojar é lançar fora, é abandonar. No primeiro momento ele fala de fazer morrer. A primeira parte de fazer morrer é a imoralidade. Então você tem que cortar os filmes imorais, os sites pornográficos, as revistas pornográficas, as propagandas pornográficas, as palavras pornográficas, as piadas pornográficas, os pensamentos pornográficos, aquelas palavras com segunda intenção ditas no trabalho pelos amigos. Tudo isso precisa ser abandonado. Toda a imoralidade sexual precisa ser abandonada. Deve se fazer morrer. Para que morra, você não pode alimentá-la. Então não pode dar uma olhadinha, uma escutadinha. Nada disso mais, precisa morrer. Em segundo lugar, a impureza. E como nós nos tornamos impuros? A impureza diz respeito ao contato com tudo aquilo que não é santo. E como nós nos colocamos junto de coisas que não são santas. Práticas, atitudes, objetos, situações, lugares. Paulo diz que isso deve morrer. Você deve abandonar, deixar, colocar de lado. A paixão, aquilo que domina. Eu não consigo viver sem celular. Se eu não acessar a internet essa semana eu morro. Se eu não for para a praia esse ano, acaba a minha vida. Se eu não comer, se eu não fizer isso, se eu não fizer aquilo. Tudo aquilo que apaixonadamente você procura e busca, que te domina, que te conduz. Paulo diz que isso deve morrer. Os desejos maus, você deve matá-los. Você deve parar com isso. Olha como é difícil esse aspecto. Porque Jesus é muito duro quando ele diz assim: os vossos inimigos, você deve amá-los. É uma ordem, não é uma possibilidade. Amar os inimigos não é fácil. Mas você só vai matar os desejos maus se você então começar a ter desejos bons. Ore por eles. Interceda pelos seus inimigos. A ganância, que é idolatria. A avareza, o amor ao dinheiro, às posses, aos bens, que se tornam Deus da sua vida. Então as Escrituras declaram que você deve matar isso. Vocês se lembram do que aconteceu com Zaqueu? Que roubava, era avarento, ganancioso. A Bíblia diz que quando ele se converteu, ele vai, pega, retribui de volta quem ele tinha roubado 4 vezes mais. A lei dizia 2. 4 vezes mais ele restitui. E aí diz que ele vende o restante. Aí eu, nos meus pensamentos pobres, disse assim: olha só, vai ficar com o restante para ele. Não, a Bíblia diz que ele vai e dá aos pobres. Sabe como é que você destrói um avarento, um ganancioso? Ensina ele a dar, a distribuir, a repartir. Por isso que a Bíblia diz lá em Efésios: quem roubava, não roube, mas trabalhe com as próprias mãos para ter o que comer e ajudar o necessitado. Veja, ele deixa de praticar o mal e passa a fazer o bem. Roubava, ganancioso, avarento, quer para si, toma até o que é do outro para ele. Começa a trabalhar para ter sustento, e não só sustento, para ajudar o necessitado. O avarento, o ganancioso é destruído quando ele aprende a repartir, a dar, a pegar o que é dele e entregar para o próximo. Então Paulo diz: mate fazendo isso. E em último lugar, ele fala agora da ira. E a ira então é aquele despojar, lançar fora. Não tem espaço para ira. Abandona a ira, a indignação. Na nossa versão ele diz ira, indignação e maldade. Também a maledicência deve ser abandonada, bem como a linguagem indecente e a mentira. Então o último grupo aqui, ele é terrível. Maledicência, falar mal do outro. Segundo, a linguagem indecente, são os palavrões, aquilo que você não deve dizer. E em último, a mentira, falar o que não é verdade do próximo. São 3 grupos que Paulo diz que os crentes devem despojar, abandonar, lançar para fora de si. 3 observações então sobre isso aqui. Primeira,
Essas coisas fazem parte da nossa natureza. Estão em nós como herança da nossa identidade com Adão. Verso 3, Paulo diz: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. E aí lá no verso 8 ele diz: agora, porém, então ele ainda está ligando com o anterior. Então ele diz que tudo isso faz parte da gente. Não cai no engano do pentecostalismo, neopentecostalismo, que diz que isso tudo aqui é um demônio exterior a você. Não é. Jesus declarou que todo mal vem da onde? Do nosso coração. Não é o que está fora que me contamina, é o que está dentro de mim. A lista lá é impureza, lascívia, prostituição, roubo. Tudo isso que Jesus lista vem da onde? Do meu coração. Está fora de mim não, está dentro de mim. Por isso na ceia é uma batalha interior. Qual a instrução que nós recebemos? Examine-se, pois o homem... não é o outro não? É tão bom examinar o outro, né? A maledicência. Vocês viram? O Tiago não dizimou hoje, né? Vocês viram isso? Vocês não estavam prestando atenção não? Mas vocês viram a roupa do fulano como é que está curta? Né? Aí fica falando mal do outro. A Bíblia diz que não é para examinar para fora, é examinar onde? A si mesmo. Está vendo? Então, não é fora, é a minha natureza. Aonde é que está o erro? É em mim. Quem é que precisa de mudança? Sou eu. Meu ser interior. Então a primeira observação aqui é entender que a minha natureza é corrompida. Nós herdamos isso do nosso pai Adão, que pecou lá no princípio. E como representante federal da raça humana, a palavra federal vem do latim foedos, que significa uma ligação de coletividade. Então há uma representação. Essa representação federal estava em Adão. Quando ele decidiu pecar, toda a raça humana federativamente pecou em Adão. Então nós somos culpados por causa do pecado dele. Por isso nós nascemos em iniquidade e fomos concebidos em pecado. Por isso o ímpio nasce e já se desencaminha proferindo mentiras. Porque nós desde o nosso nascimento somos pecadores, desde a nossa concepção.